Senhor presidente, vereador Cláudio, boa noite. Aos nobres pares dessa Casa de Leis, os meus cumprimentos da mesma forma. A toda a comunidade rondonense que se faz presente nessa sessão, aqueles que nos assistem através das redes sociais, do portal oficial da TV Câmara, aos membros da imprensa que se fazem presentes hoje aqui, Adriel Marcelo, Dário, Marcos, ao amigo Cardoso, a minha mãe, que sempre nos acompanha nessas sessões aqui. Cumprimento a todos, secretário Serjão, igualmente os meus cumprimentos. Uma boa noite a todos os senhores. Subo nessa tribuna hoje para debater com os senhores 3 breves assuntos. O primeiro deles, que foi trazido pelo vereador Portinho, acerca da construção, da formação de um PROCON aqui no nosso município de Marechal Cândido Rondon. Ressalto que esse já foi um pedido meu lá de 2017. Eu já havia apresentado uma indicação há muito tempo atrás, pedindo a instalação desse PROCON aqui em Marechal Cândido Rondon, que beneficia os consumidores e beneficia as próprias empresas. Então, de um lado, às vezes as empresas podem se sentir incomodadas com o PROCON, mas é muito mais fácil que um consumidor que esteja com algum problema, com algum caso pendente por aquela empresa, procure o PROCON do que procure o judiciário. O PROCON busca meramente resolver, o judiciário condena. Então é importante o PROCON, tanto para as empresas, como especialmente para os consumidores de Marechal Cândido Rondon. Mas lembrar que esse meu pedido lá em 2017 não foi atendido. Ele só foi atendido agora, em 2018, porque o Ministério Público do Estado do Paraná, depois de ser oficiado por mim, fez um TAC, um termo de ajustamento de conduta, com o senhor prefeito municipal, obrigando a inauguração de um PROCON até o dia 10 de janeiro do corrente ano. E pasmem, senhores, esse TAC foi assinado final de julho, começo de agosto de 2018, e o projeto de lei para a criação desse PROCON veio em 14 de dezembro de 2018. Então agora parece que se tenta imputar a essa casa a culpabilidade pelo atraso na instalação desse PROCON. E eu digo aos senhores, o atraso vem do senhor prefeito, que demorou de agosto até dezembro para apresentar o projeto de lei de criação desse órgão, sabendo que poderia haver emendas, poderiam haver discussões, haveriam discussões também nas comissões permanentes. Tudo isso foi feito de maneira muito célere. Mas nós já estamos em fevereiro e o projeto até agora não foi finalmente aprovado, porque ele só veio em dezembro. Então é importante, inclusive, que os membros do Ministério Público e essa casa, se assim desejar, consulte o Ministério Público, preste informações sobre a tramitação desse projeto, porque inclusive há uma multa aplicável ao prefeito municipal, salvo engano, de R$ 500 por dia, caso ele não inaugurasse o PROCON até o dia 10 de janeiro de 2019. Já se passou mais de um mês. Portanto, essa multa tem que ser aplicada pela irresponsabilidade do gestor municipal em não trazer o PROCON no prazo assinalado. E demorar 4, 5 meses para apresentar um projeto de lei que deveria ter sido apresentado lá em agosto. Então fica aqui registrada a responsabilidade por esse atraso no PROCON de quem é do senhor prefeito municipal, que vergonhosamente não apresentou esse projeto quando deveria ter apresentado. O fez no apagar das luzes do ano de 2018, possivelmente para jogar posteriormente a culpa para essa Casa de Leis, como estão fazendo de hora em diante. Superado esse assunto, quero falar um pouquinho do requerimento de número 22, que apresentei nessa noite de hoje. Ele questiona sobre a aplicação da Lei 4.953 de 2017. Uma das primeiras leis que nós aprovamos aqui nessa Casa de Leis, de minha autoria, que criou aqui em Marechal Cândido Rondon o chamado Programa Horta Urbana. Um projeto que, em outras palavras, permite que cidadãos que possuem terrenos baldios, abandonados, que estão lá sem finalidade, acumulando mato, entulho, entreguem esses terrenos a um cadastro na Prefeitura Municipal, e uma terceira pessoa que tem interesse em plantar naquele terreno produtos agroecológicos, tornar o ambiente verde, um ambiente livre de lixos e entulhos, consiga ter aquele terreno sem custo nenhum para isso. Então, de um lado, o proprietário se beneficia ao entregar o seu terreno e não precisar mantê-lo durante esse período, e, de outro lado, um cidadão, uma pessoa humilde, pode plantar naquele terreno para sua subsistência ou até mesmo para a venda desses produtos. Até o final do ano passado, esse projeto sequer havia sido aplicado na prática, muito embora aprovado e sancionado. Questionei, então, a Prefeitura Municipal sobre o porquê desse projeto não ter sido aplicado na prática e foram apontadas pela Prefeitura Municipal 2 questões que, segundo eles, impediam a aplicação desse projeto. 2 questões meramente técnicas. Fizemos, então, o projeto de lei que culminou na Lei 5.081, corrigimos esses 2 pontos apontados pela Prefeitura Municipal. O projeto foi sancionado, já, salvo engano, em outubro
ou novembro de 2018 e até hoje continua sem aplicabilidade nenhuma. Um projeto que se considerou modelo e exemplo em muitos municípios do Brasil. A exemplo de Balneário Camboriú, que foi destaque internacional por outorgar terrenos baldios para hortas agroecológicas de pessoas interessadas. Mas em Marechal Cândido Rondon, talvez por esse projeto vir de um vereador de oposição, talvez pela falta de competência, talvez pela negligência, pela imprudência que a gestão vem andando com este município, até agora o projeto, que se tornou lei, está engavetado e não está sendo aplicado aqui em Marechal Cândido Rondon. Então, chamo a atenção através desse meu requerimento, porque é um pedido da comunidade. Muitos cidadãos me procuram falando que têm interesse em entregar o terreno para alguém plantar, muitos me procuram falando que têm interesse em plantar, mas a prefeitura pouco caso fez deste projeto tão importante e que poderia mudar o cenário aqui de Marechal Cândido Rondon. Tantos lotes abandonados, tantos terrenos baldios, com lixo, entulho, poderiam ser áreas verdes, de cultivo de pequenos hortifruti granjeiros e mudar, como eu disse, o cenário aqui de Marechal Cândido Rondon. Terceiro e último assunto que eu subo nessa tribuna, lembrando que hoje foi nomeada a Comissão de Ética, Conselho de Ética e Decoro Parlamentar aqui dessa casa, me remeteu à criação deste conselho a prisão do nosso colega vereador Adelar. E alguns questionamentos foram me surgindo no decorrer dessa última semana e que eu compartilho com os senhores, pois talvez alguém obtenha uma resposta para eles. São questionamentos que eu me fiz e que eu vi muita gente fazendo através das redes sociais. O primeiro deles é o seguinte: o vereador Adelar, supostamente, foi preso num esquema tido como de corrupção, por receber uma vantagem indevida, por receber um dinheiro ao qual seria ilícito. Qual a consequência para o vereador Adelar em razão desta suposta prática que ele cometeu? A prisão. Ele já está preso e já está pagando por esse suposto erro que ele cometeu. Mas aí, quando eu penso juridicamente, eu lembro que para que haja corrupção, é necessário que haja o corrupto e é necessário que haja o corruptor. Ambos criminosos. Ambos passíveis de ser penalizados com o mesmo rigor da lei. E aí a pergunta que me surge é: aonde está o corruptor? O corrupto, em tese, é o vereador Adelar, que, como eu disse, já está preso. E o corruptor? Seria o servidor que entregava parte do seu dinheiro ao vereador Adelar todos os meses, permitindo que se desse gênese a um esquema de corrupção? Que penalidade esse servidor teve em razão desse esquema de corrupção? Continua trabalhando na prefeitura sob nomeação do prefeito municipal. Então, a primeira pergunta que eu faço, se alguém puder me responder, é: quem seria esse corruptor? O próprio funcionário, que está solto e trabalhando na prefeitura, muito embora tenha praticado um esquema de corrupção? Ou eu vou mais além? Ou o corruptor não seria aquele que tem a caneta nas mãos, que nomeou esse sujeito, que poderia exonerá-lo e não o fez, mesmo sabendo que desde agosto haviam indícios desse suposto esquema de corrupção? Falo eu, de Vossa Excelência, senhor prefeito municipal de Marechal Cândido Rondon, que nomeou esse sujeito e desde agosto sabia ou deveria saber da existência desse esquema e nada fez. Permitiu que agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro fosse praticado um suposto esquema de corrupção sem que penalidade nenhuma tenha sido aplicada por esse gestor. O segundo questionamento que eu faço, então, é: não seria o corruptor, o próprio gestor, que compactuou claramente e vergonhosamente com esse esquema de corrupção que supostamente foi praticado aqui em Marechal Cândido Rondon? Qual penalidade foi aplicada a ele? Nenhuma. A história do vereador Adelar nos faz surgir mais um questionamento. Ficou claro pelas investigações do Ministério Público, do GAECO, que esse funcionário, que supostamente denunciou o esquema de corrupção, foi indicado pelo vereador Adelar para ocupar um cargo dentro da prefeitura. Eu esclareço aos senhores que quem nomeia e quem exonera cargos dentro da prefeitura é o prefeito municipal. Os cargos em comissão são criados para colocar pessoas de sua extrema confiança para trabalhar em prol do município. A que preço, a que custo o prefeito abre mão de um dos seus cargos para dar a um vereador que até então era da sua base política e deixar
de lado o poder que ele tinha de indicar, dando a este vereador. Seria, questiono eu, não sei, alguém talvez pode me responder, em troca do apoio político dentro desta casa, em troca de votos favoráveis àqueles projetos que a comunidade não quer, e a gente viu que já foram aprovados vários, como o 13º e tantos outros que a gente viu aqui? Qual o preço, qual a moeda de troca para o prefeito, ressalto, abrir mão de um cargo seu e dar para um vereador de sua base, como acontece não só com o vereador Adelar, mas com muitos outros que aqui estão, ele abre mão desse cargo, a que custo? E quando eu abro mão de um cargo desse, entrego para alguém, esperando algo em troca, não seria isso também um esquema de corrupção? Eu, na condição de gestor, abrir mão do meu cargo, entregar alguém esperando o apoio dele, esperando a votação dele, esperando que ele cumpra com uma fidelidade canina, tudo aquilo que eu faço, que eu dito, não seria um esquema de corrupção, senhores? E qual penalidade, qual investigação se está fazendo atrás desse esquema? Como eu disse, são apenas questionamentos. Não sei as respostas, posso estar equivocado, pode não acontecer nada do que eu estou falando. Mas, no mínimo, uma investigação por trás disso deveria ser realizada. E penso eu que, se for realizada, a cadeia pública de Marechal Cândido Rondon vai ficar pequena. Pois tem gente ainda mais graúda, com mais poder, que deveria estar lá por praticar os mesmos esquemas nefastos de corrupção que vimos aqui em Marechal Cândido Rondon. Então vamos refletir, no decorrer da semana, nas próximas, se o esquema acabou com a prisão do vereador Adelar, ou ainda tem muito pela frente, e quem deveria estar atrás das grades, infelizmente não está. Boa noite a todos, fiquem com Deus.